Olá, muito boa tarde. Fátima é por estes dias ponto de peregrinação para muitos portugueses, nomeadamente para muitos imigrantes. Daqui a alguns minutos vamos falar-lhe dos caminhos marianos, dos itinerários em direção ao Santuário da Cova de Iria. Antes, uma proposta para estes dias que são de férias para muitos. Há escritores que encarnam a alma lusitana. A sua escrita reflete o que é ser português. Miguel Torga, um transmontano que exerceu a sua profissão a maior parte do tempo em Coimbra, foi um deles. Para falar sobre este escritor, a sua história de vida, tenho comigo o Padre Augusto Pascoal. Muito obrigado, Padre Augusto Pascoal, pela sua presença. Começava por lhe perguntar quem é que foi este Adolfo Correia que adotou o nome de Miguel Torga. Já disse que é o poeta Miguel Torga, de facto é um... Eu não costumo chamar pseudónimo porque é um nome poético. Considero que é mais do que um pseudónimo, que ele não se escondia atrás desse nome, que ele escolheu utilizando uma planta que parece que era vivia muito lá na terra onde ele nasceu, o Torga, depois ficar aí o nome de Miguel Torga. E exerceu a medicina, ele fez um curso de medicina muito rápido, por necessidade também, portanto, isso marcou também um pouco a vida dele, porque foi muito novo para o Brasil, depois teve de regressar, foi até um tio que lhe pagou os estudos. E teve no seminário ele? Sim, teve no princípio, nos primeiros anos da adolescência, e foi depois disso que ele migrou para o Brasil, e estas dificuldades marcam também um pouco a sua poesia. Mas ele sempre exerceu medicina até poder. Como disse já em Coimbra, passou também por Leiria, e foi aqui, de facto, que ele começou, digamos, o calvário, porque foi aqui que ele foi preso. Mas grande parte do trajeto literário dele não se situa em Leiria. Não. Percorre o norte, a sul de Portugal, até o estrangeiro. Mas as viagens também são muito rápidas, e o que marca mais a poesia dele é, de facto, a terra, digamos, São Martinho de Anta, onde ele nasceu. Sabrosa, assim. Toda aquela região, de vez em quando aparecem os poemas do Natal, os poemas referentes à Páscoa, que é aqueles que eu tenho mais presentes neste momento, e vê-se que ele está muito marcado pelas suas origens, e depois, ao longo da vida, e é aquilo que eu considero a grandeza de Miguel Torga, ele estuda o homem, não do ponto de vista metafísico, ele estuda o homem, ele vê como é que é a existência humana neste mundo tão carregado de contradições, e digamos que ele eu às vezes comparo Miguel Torga a Fernando Pessoa. Como Fernando Pessoa fez, quanto a mim, a análise mais profunda do ato criador poético, Miguel Torga fez a análise mais profunda do ser e existir humano. E por isso, isso faz a grandeza dele, e é a partir daí que a gente vê que lhe falta uma luz. Um drama que ele viveu toda a vida. Sim. Essa falta de fé, ou essa busca da fé. Pois, eu não sei se podemos... Eu não vou tanto para aí, quer dizer, ele busca o sentido da existência humana e não o encontra. Não o encontra. Porque a certa altura, ele utiliza inclusivamente, é um poeta, é dos poetas, não é o único, mas é dos poetas portugueses que utilizam mais o discurso religioso, mas sem o conteúdo religioso. Como é que isso se explica? O discurso religioso sem o conteúdo religioso? Ora, bem, eu tenho uma explicação pessoal que, enfim, que eu até costumo pôr no fim da reflexão sobre porque é que este homem que conheceu também a prática religiosa da sua aldeia e o discurso religioso não encontra a fé, tem o discurso e não tem o conteúdo. Neste caso, este aspecto de Miguel Torga, ele conhecia muito bons cristãos, mas ele não podia
a minha ideia é que não podia aceitar, na maior parte deles, não falo de alguns individualmente, poderíamos pensar, por exemplo, na amizade que uniu praticamente até à morte o também já falecido Bispo de Leiria, que foi Dom Alberto Cosme do Amaral, que foram amigos, foram aliás alunos do mesmo seminário, portanto se conheciam. E também o Padre Valentim, da Gráfica de Coimbra. Sim, isso, exatamente, aí. Mas agora lembrou-me do Bispo de Leiria. Sim. E então, agora, no conjunto, basta ler o poema que ele escreveu, enfim, não foi no fim da vida dele, mas já bem avançada em idade, poema em que ele fala dos sinos que houve chamar para cerimónias da Semana Santa e que ele deu o título de Dúvida, em que ele lê esse poema e ao terminar o poema diz: não pode ser, quando a vida está assim a brotar, que nos chamem para a salvação da morte. Bem, a ideia, ele ainda tem uma linguagem mais dura nesse sentido. Era um homem duro, por natureza. Duro não era. A figura dele era austera. Quer queiramos, quer não. Aquele rosto das imagens que aparecem, das fotografias, metia respeito, como se costuma dizer. Sim, mas a poesia dele não é. A poesia não, a literatura não. Eu entusiasmei muito novo pela poesia de Miguel Torga, para não dizer que me apaixonei por ela, precisamente porque via nela o homem que sofre. Era uma literatura que se refletia na sua forma de pensar e de ver? Bem, até certo ponto, sim. Até certo ponto. Porque ele fala algumas vezes fala da incompreensão, fala daquele... Ele sente um tormento que as pessoas não entendem, mas é o tal tormento de não encontrar uma explicação para a existência humana. Quer dizer que ele fez, no fundo, a escrita dele é uma viagem às escuras sem encontrar a luz. Mas não encontra mesmo. Nos últimos poemas, basta ler o poema que vem já no último volume do diário, que é Requiem por mim, onde ele fala exatamente no fim. É interessante porque ele gostaria, mas o sonho que todo homem tem, que é de chegar ao fim realizado, completo. Mas essa realização aí está. Tem uma barreira que só a fé é que nos diz como é que se realiza completamente. E ele não a consegue. Nunca conseguiu encontrar essa luz nem ao fundo do túnel? Não. Mas isso é o tal problema que a gente não se pode explicar. Há estas explicações assim, porque eu já agora voltaria só rapidamente a esse poema onde ele fala da Semana Santa. Porque, de facto, se nós pensarmos... Peço desculpa de agora carregar nisto. Não, à vontade. O padre a minha... Digamos, eu sei que não está a fazer nenhum sermão. Profissionais. Não está a fazer nenhum sermão, mas se a gente repararem, o que é o mistério pascal com o tríduo pascal? É precisamente a celebração do regresso da humanidade àquela alegria com que Deus celebrou depois de ver que tudo era muito bom na criação. Ora bem, mas o que é que a maioria do povo cristão hoje vê na Semana Santa? Basta ver que as igrejas enchem-se no dia da Sexta-feira Santa e no domingo a Vigília Pascal não aparece quase ninguém. Era isso que questionava Miguel Torga? Pois Miguel Torga questionava a Páscoa que a gente celebrava, que ele via. Uma Páscoa sem alegria. Pois, era uma Páscoa sem Páscoa. Na literatura de Miguel Torga, o que é que aprecia mais? Os contos, a poética, o lado do romance, a crónica? Eu aprecio muito no Miguel Torga a poesia, portanto, todo o conjunto, e a poesia integrada no diário, aí começa já a haver alguma prosa dele, e depois os contos. O resto nunca apreciei assim muito, mas não é que não tenha valor, quer dizer, é mais a minha apreciação pessoal. O horizonte último, para um homem como Miguel Torga, que não era superficial, não se encontra fora de Deus, quer dizer, fora de Deus, de uma visão sobrenatural. Para ele tudo acaba nesta vida. E não é propriamente nesta vida, já estou empregado termos de ordem metafísica. Acaba no próprio homem. Não acredita que no meio de tanta dúvida ele encontrou algo? Sim. Agora aí está, não quero identificar de forma identificar muito o eu do poeta com o eu da poesia. Porque na poesia não se vê isso. Não se vê que ele tenha encontrado.
Vê-se exatamente, é uma viagem completamente às escuras. Então quer dizer que ele não foi capaz de ultrapassar o lado físico, visto que era médico, para o lado sobrenatural? É interessante que ele fala pouco da sua profissão, mas que foi médico ao longo de toda a sua vida. Mas talvez pela própria, digamos, a especialidade dele não era muito... ele era otorrinolaringologista, não entra muito nos aspectos... No léxico, é uma especialidade da medicina, mas de facto é possível. Eu, pessoalmente, não vejo na poesia dele que ele tenha visto a luz. Mas que a procurou até ao fim, e que sofre por não encontrar essa luz. Quer dizer que foi um homem que sofreu durante toda a sua vida, foi um escritor que sofreu. Eu interpreto assim, que sofreu, e não é propriamente, na poesia dele, o sofrimento não é puramente poético, é real. Agora, o que ele dá é uma forma poética única, e por isso mesmo é que eu... não sou capaz de dar sem dizer que, de facto, o Miguel Torga continua a não receber a consagração a que tinha direito. O Nobel. O Nobel, sim. Obrigado, Padre Augusto Pascoal, pela explicação que nos deu sobre o poeta e escritor Miguel Torga. Miguel Torga, um poeta e escritor a ler neste verão. Neste programa falamos agora dos caminhos Mariana e com o Dr. Marco Daniel. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Fátima é de facto um local onde de maio a outubro muitos peregrinos, aonde muitos peregrinos chegam. Neste mês de agosto muitos imigrantes. Pedi-lhe para nos falar deste projeto, Caminhos da Fé, onde se fala dos caminhos marianos. Que projeto é este e o que é que se pretende divulgar? Este projeto é uma iniciativa do Turismo de Portugal que pede apoio ao Secretariado dos Bens Culturais da Igreja ao nível dos conteúdos, precisamente porque o turismo encontra, talvez para quem esteja dentro da Igreja Católica, quase que parece uma ideia exótica. Mas se nos descentrarmos um pouco daquilo que é o nosso cotidiano, entendemos bem o que é que significa isto. O turismo, e embora seja uma linguagem que não nos é muito familiar, o Turismo de Portugal entende que o turismo religioso é um produto turístico em si só. Não que interessa potenciar, não é? Exatamente, interessa divulgar. Exatamente. Aquilo que para nós é uma ação cultural que estamos habituados a fazer e que para nós tem um sentido meramente religioso, muitas das vezes não damos conta de que esse sentido religioso passa a ser também um sentido cultural. E a esse nível o turismo entende que é de facto um produto com muito potencial. E por isso se apresentam os caminhos marianos, não é? Sim, os caminhos marianos é um desafio que quase que seria recusável. Porque fazer o mapeamento de tudo o que é a expressão de culto mariano em Portugal é quase termos um mapa cheio de pontos, portanto o mapa de Portugal ficaria a negro. A relação que existe entre os portugueses e o culto mariano é umbilical e vem desde os inícios da nacionalidade. Não quer dizer com isto que não se encontre este fenómeno noutros lugares do mundo, a vizinha Espanha, a Itália, a França, mesmo a Inglaterra. A ligação do povo de Deus à Virgem Maria é de facto uma ligação filial. Entende que a Virgem Maria é uma estrela que aponta numa forma mais brilhante até do que os outros santos, que nós normalmente dizemos que são os amigos de Deus. Esta é uma estrela ainda mais brilhante que aponta para Cristo. E nesse sentido são-lhe consagradas igrejas por todo o orbe e Portugal não é exceção. E o 15 de agosto acaba por ser um dia também que encontra, enfim, muitas igrejas neste dia que têm padroeiras marianas. Igrejas e santuários. É muito interessante até, tenho alguns exemplos disso, de que o 15 de agosto, do ponto de vista da liturgia oficial da Igreja, é dedicado à Assunção da Virgem Maria. É o último dogma a ser proclamado pela Igreja Católica e não quer dizer
dizer com isso que seja um dogma ou que seja um culto inaugurado no século XX. Pelo contrário, nós temos na Idade Média já a menção de que Nossa Senhora era honrada como Santa Maria em agosto, ou Santa Maria de Agosto. E em alguns sítios, mesmo que não seja com o título Nossa Senhora da Assunção, a Virgem Maria é honrada com determinado atributo e a festa é feita precisamente no 15 de agosto. Lembro-me, por exemplo, Nossa Senhora do Carmo, na zona da Covilhã, num lugar chamado Teixoso, é precisamente a grande festa daquela região, precisamente Nossa Senhora do Carmo, cuja festa litúrgica é no mês anterior, mas que ali é honrada neste dia, precisamente porque é o dia em que a comunidade se junta, não só a comunidade daqueles que ali habitam permanentemente, mas dessa comunidade mais alargada que está em terras de emigração. Quem fala do 15 de agosto fala também do 8 de setembro, que é outra data mariana, a Natividade da Virgem Maria, e que é também aproveitada para ser celebrada com vários títulos de Nossa Senhora. Esse culto mariano espalha-se por todo o país, ou assim estava espalhado por todo o país. Neste momento ele centra-se mais em Fátima, o culto a Nossa Senhora? Nós tendemos a dizer isso, mas não é exatamente verdade. O que é verdade é que a história de Portugal tem picos neste culto mariano e na Igreja contemporânea, de facto, Fátima é um lugar de eleição. Mas não só em Portugal. Se nós compararmos a afluência de peregrinos estrangeiros que vêm a Fátima e se compararmos com as peregrinações locais em França, Itália, a Bélgica, por aí fora, Brasil, Fátima ficará sempre a ganhar, para dizer de uma forma muito rápida. Fátima é um lugar excepcional do culto mariano. Se quisermos recuar à história de Portugal, podemos dizer que todos os contextos históricos estiveram associados a uma invocação de Nossa Senhora. Por exemplo, Dom Afonso Henriques com a Senhora da Oliveira, em Guimarães, ou, por exemplo, Dom João I com Nossa Senhora da Vitória, Santa Maria da Vitória, na Batalha, Dom João IV com a Imaculada Conceição de Vila Viçosa. Fátima, no mundo contemporâneo, atraiu de facto as atenções não só dos portugueses, mas sobretudo dos vários católicos espalhados por todo o mundo. E isso é um fenómeno que nós, em Portugal, quase não temos a verdadeira dimensão da sua expressão. Não quer dizer com isso que não haja manifestações cultuais ligadas à Virgem Maria por todo o país. Inclusivamente este fenómeno que é muito interessante. À exceção da Catedral de Castelo Branco, todas as catedrais em Portugal são dedicadas a Santa Maria. Só isto explica muito bem esta relação muitíssimo especial à Virgem Maria. Este roteiro Caminhos Marianos, de que o Dr. Marco Daniel é o autor, mostra todos esses locais e mostra também essa devoção popular a Nossa Senhora? Sim, mostrar todos os locais seria impossível. Aliás, é a minha grande amargura relativamente a este projeto. São à volta de sete dezenas de lugares que estão esplanados. Não quer dizer com isto que não se faça referência a muitos outros. Portanto, subirá o número acima da centena larga as referências que se fazem. O itinerário está organizado de forma a que possa estabelecer-se de facto um percurso e, portanto, está feito de forma por regiões, agrupando várias invocações da Virgem Maria em determinados lugares e proporcionando ao visitante usufruir daquele lugar não só em dia de festa, isso será um dia por ano, 2 dias por ano, e portanto o roteiro tem de prever que o visitante possa encontrar o lugar sem que o lugar esteja em dia festivo. Portanto, coloca ao serviço do visitante algumas ferramentas para a interpretação das obras de arte e do próprio percurso artístico daquele lugar, da própria invocação mariana que ali está representada, e depois algumas notas que mostram, de facto, essa forma de cultuar que varia de região para região e de santuário para santuário. Algumas notas ligadas à antropologia da festa, mas também à antropologia da manifestação da festa ao nível do canto e de outro tipo de manifestações populares. Os itinerários para Fátima, no caso, estão presentes também, estão referenciados
neste roteiro? Claro, Fátima é uma peça fundamental naquilo que se pode chamar até de turismo religioso. Em Fátima cruzam-se não só os caminheiros, que costumamos chamar peregrinos, mas também os forasteiros da cultura, que é uma expressão que eu uso neste projeto. São aqueles que vão a Fátima porque pretendem manifestar o seu apreço, a sua afetividade pela Virgem Maria, que ali deixou uma mensagem concreta, mas também aqueles que vão a Fátima por razões meramente culturais. E aí, que inclusivamente vão a Fátima porque entendem que é um lugar onde podem ver os outros a fazerem essas manifestações cultuais, a veneração que é feita à Virgem Maria, mas também até pelas obras de arte, que são um cenário de muito interesse na Cova da Iria. Este roteiro estará publicado brevemente, assim o esperam? Sim, todos pensamos que sim. Eu penso que é um roteiro que pode ajudar a interpretar os lugares ao nível daquilo que nós podemos dizer que são manifestações de culto que vêm já da Idade Média, até aquelas que são mais depuradas e quase que cenograficamente criadas, embora tenham sido espontâneas, como é o caso de Fátima, que não está relacionado com aquelas manifestações, por exemplo, de um andor que pese 1000 quilos, uma tonelada, e que é levado por 8 homens, mas ou por exemplo daquelas manifestações cultuais que ligam a Virgem Maria à prática da caridade, por exemplo com o bodo que é dado depois aos pobres ou às crianças do lugar. Em Fátima aparece-nos uma tipologia de manifestação cultural mais depurada, mais ligada à contemporaneidade. Por exemplo, as procissões de Fátima, das vigílias de oração, com as velas na mão, com os lenços do final das peregrinações. Tudo isto são rituais que todos os santuários têm, cada um a seu modo, e que estão explanados neste roteiro. E que podem ser descobertos por estes dias de agosto em muitas festas marianas que percorrem o país de norte a sul. Dr. Marco Daniel, muito obrigado por ter estado neste programa, onde falamos hoje deste roteiro dos caminhos marianos e que se espalha de facto por todas as localidades do país, nomeadamente em torno das festas a Nossa Senhora neste 15 de agosto. Desejo bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.